Olá, amigo, você é muito bem-vindo ao canal Embaixadores. Nós vamos fazer hoje, no vídeo de hoje, a parte 3 da análise que estamos fazendo sobre o livro que foi lançado pelo Fórum Econômico Mundial chamado The Great Reset. Como já comentamos no vídeo anterior, este livro contém muitas informações interessantes que podem nos ajudar a compreender como ocorrerá o cumprimento dos eventos finais descritos nas profecias bíblicas. Se você ainda não acompanhou os nossos vídeos anteriores, o card está aqui em cima para você ter acesso a ele, tudo bem? Sem mais delongas, vamos aqui para a tela e no vídeo de hoje nós queremos começar falando sobre um poder que também aparece ali em Apocalipse capítulo 13, que é os Estados Unidos da América, certo? Então vamos ver o que eles falam aqui sobre os Estados Unidos. Eles dizem, durante décadas, os Estados Unidos desfrutaram do privilégio exorbitante de reter a reserva monetária global. Um status que há muito tem sido privilégio do poder imperial. E aqui eles falam da confiança global do dólar, né? Muitas pessoas têm visto a China surgindo aí como um poder, o novo grande império do mundo, que vai substituir o domínio dos Estados Unidos. Mas será que isso realmente vai acontecer? As profecias bíblicas apontam que não, que os Estados Unidos é a grande potência civil do tempo do fim, e o Fórum Econômico Mundial também nos dá um vislumbre de que isso é verdade. Eles têm esse mesmo pensamento. Olha só, pessoal. Os Estados Unidos continuam a ser uma hegemonia financeira global formidável. É verdade que muitos países gostariam de desafiar o domínio do dólar. O renminbi, não sei se é esse o nome, da China, moeda chinesa, não é? Pode ser uma opção, mas não até que os rígidos controles de capital sejam eliminados e o RMB se torne uma moeda determinada pelo mercado, o que é improvável que aconteça em um futuro previsível. O mesmo se aplica ao euro. Poderia ser uma opção, mas não até que as dúvidas sobre uma possível implosão da zona do euro se dissipassem para sempre, o que novamente é uma perspectiva improvável nos próximos anos. Quanto a uma moeda virtual global, não há nenhuma à vista, mas há tentativas. Então, por essa análise do Fórum Econômico Mundial, os Estados Unidos ainda estão longe de ser atacados, né, tirados de seu posto de hegemonia econômica mundial. Agora, olha algo que eles falam aqui, pessoal, que é muito interessante. A era pós-pandemia inaugurará um período de redistribuição maciça de riqueza dos ricos aos pobres. Isso aqui é algo que você imaginaria que poderia acontecer? Mas é algo que o Fórum Econômico Mundial, as grandes pessoas que têm o controle da economia, estão dizendo que vai acontecer. E será que isso aqui é possível? Eu queria mostrar algo aqui para vocês interessante, olha só. Eu falei para vocês em um vídeo anterior sobre o Concílio do Vaticano para um capitalismo inclusivo, que cuidasse dos outros. E no vídeo de promoção deste evento, essa pessoa que está aqui na tela é o presidente da Fundação Ford, uma das grandes empresas do mundo. E olha o que eles falam aqui, olha. O nosso trabalho tem que ver com justiça social, que está fundado no Evangelho. A ideia de que todas as pessoas merecem viver numa sociedade justa. Esse aqui é só um exemplo de outras grandes empresas que estão nesse movimento do capitalismo inclusivo. E você percebe aqui a ideia do discurso, que é cuidar daqueles que realmente precisam. Então, o Fórum Econômico Mundial está colocando que assim deve ser. A Igreja Católica tem trabalhado para fazer isso e os grandes líderes econômicos do mundo, donos de grandes empresas, eles estão abraçando essa ideia para que isso realmente aconteça. E a gente relembrando de algo que nós já falamos em um vídeo anterior, sobre a questão de grandes desempregos, pessoas que vão ficar à mercê de receberem auxílios governamentais, a gente percebe que esse senso de ajudar os mais necessitados coopera para que isso aconteça, para que uma nova ordem social, de fato, se estabeleça. Seguem dizendo, é provável que o C-19 soe a sentença da morte do neoliberalismo, um corpus de ideia e políticas que podem ser definidas vagamente como favorecendo a competição em vez da solidariedade, a destruição criativa em relação à intervenção governamental e o crescimento econômico em detrimento do bem-estar social. Preste bem atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Isso vai acabar. É muito provável que isso acabe.
a gente vai ter uma sociedade mais fraterna, em que uns vão pensar mais nos outros, e especialmente os ricos pensando nos mais pobres, certo? Segue dizendo: à medida que cada vez mais reconhecemos que muitos trabalhadores em empregos mal pagos e precários desempenham um papel essencial em nosso bem-estar coletivo, as políticas se ajustariam para melhorar suas condições de trabalho e remuneração. Haveria melhores salários, mesmo que fossem acompanhados por lucros reduzidos para empresas ou preços mais altos. Então é uma sociedade que realmente cada um ajuda mais o outro, né? Quem não gostaria dessa sociedade, não é verdade? Só que a gente precisa pensar, será que isso aqui vai trazer alguma implicação para nós, para aqueles que querem permanecer fiéis a Deus? De alguma forma, será que isso pode atacar os nossos princípios? Né? Precisamos pensar sobre isso. Aqui tem esse pensador da Suécia e ele escreveu o seguinte, olha só. Se a crise continuar por muito tempo, o desemprego pode atingir 20 a 30%, enquanto as economias podem contrair a mesma quantidade. E aí ele fala, se isso acontecer, não haverá recuperação. Haverá agitação social, violência, consequências socioeconômicas, desemprego dramático. Os cidadãos sofrerão dramaticamente, alguns morrerão, outros se sentirão péssimos. E aí o Fórum Econômico analisa, estamos agora além do limiar do que o Allenberg considerava preocupante. O desemprego ultrapassando 20 a 30% em muitos países ao redor do mundo e com a maioria das economias se contraiu no segundo trimestre de 2020, além de um nível anteriormente considerado preocupante. Como isso vai se desenrolar? É o que eles colocam aqui, né? Outra coisa que eles mencionam aqui no livro é a questão do movimento das vidas negras importam. E eles vão destacar aqui, apenas resumindo para vocês, que a pandemia ela também exacerbou essa diferença dessa crise social que já existia, do racismo, a diferença entre raças. Ou seja, a pandemia ela exacerbou todos os problemas que estavam ali em ebulição no mundo. A pandemia trouxe à tona tudo isso. Ou seja, o mundo ele foi afetado em todas as suas áreas. E a gente precisa reconstruir o mundo em todas as suas áreas. Como vai ser esse mundo? Depende das escolhas que nós faremos. É o que eles estão colocando aqui. Seguem dizendo, a agitação social afeta negativamente o bem-estar econômico e social. Mas é essencial enfatizar que não somos impotentes diante de uma potencial agitação social pela simples razão de que os governos e, em menor medida, as empresas e outras organizações podem se preparar para mitigar o risco adotando as políticas certas. As ferramentas de política para combater níveis inaceitáveis de desigualdade existem e muitas vezes estão nas mãos do governo. Então o governo tem a solução para resolver esse problema, basta a gente querer. E aí um dos títulos aqui do livro é o retorno do grande governo. E veja como isso daqui é interessante. A pandemia tornou o governo novamente importante. Não apenas poderosos novamente, mas também vitais. Bom governo é a diferença entre viver e morrer. Crises agudas contribuem para aumentar o poder do Estado. Quando a gente olha para a profecia de Apocalipse, capítulo 13, a gente vê no verso 3 algo interessante, né? Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem é de que de fato haverá um domínio mundial e toda a terra vai se submeter a este poder. Quando a gente vai em Apocalipse 17, a gente vê uma mulher que representa uma igreja montada sobre um animal que representa um poder civil, e a profecia lá diz que os 10 chifres que essa besta possui, que são 10 reis, eles oferecem à besta o poder que eles possuem. Então é como se de fato houvesse uma liderança mundial e todo o resto do mundo está submetido a esse poder. E para que isso acontecesse no mundo heterogêneo que a gente tem hoje, precisava que essa ordem heterogênea se desfizesse e que novamente o poder ele fosse centralizado. E o que precisaria acontecer para que essa centralização acontecesse? O mundo estava caminhando para isso, só que a pandemia ela acelerou isso. E uma das coisas que ela fez foi com que os governos se tornassem
novamente importantes. Eles passaram a centralizar novamente grande parte do poder, certo? Então ela fala aqui, olha, que depois de algumas crises, o papel do Estado, aqui embaixo no verde, olha, o papel do Estado diminuía consideravelmente depois que passava a crise. Então vinha a crise, todo mundo dependia do governo, o governo ajudava, todo mundo voltava a ficar bem, certo? Aqui eles falam, olha, um bem-estar do sistema, tudo ficava bem e aí o poder do governo ia baixando. Então a pandemia está trazendo de volta o governo ao poder. E aí eles seguem dizendo aqui, olha, esta é uma situação que está prestes a mudar, porque é difícil imaginar como um choque exógeno de tal magnitude como o infligido pelo C-19 poderia ser resolvido com soluções puramente baseadas no mercado. Então não é só a economia que vai resolver o problema. Ele revelou que o seguro social é eficiente e é o governo que produz isso, e que transferiu uma dose cada vez maior de responsabilidades para os indivíduos e os mercados pode não ser do interesse da sociedade. Então, pessoal, a Covid ela realmente está mostrando que o governo é importante e a gente depender dele, ele ajudar a gente está debaixo do guarda-chuva dele, isso é bom para a gente. Se não fosse o governo, o que teria acontecido com a gente? Se não fosse o auxílio, o que teria acontecido com a gente? Vocês percebem isso ecoando daqui? Então é bom ser submetido ao governo. Isso é o que ecoa dessa frase, certo? Seguem. Apenas os governos tinham o poder, a capacidade e a abrangência para tomar tais decisões, sem as quais a calamidade econômica e um colapso social completo teriam prevalecido. Olhando para o futuro, os governos provavelmente decidirão que é do interesse da sociedade reescrever algumas regras do jogo e aumentar permanentemente o seu papel. Então, o que eles preveem aqui? No futuro, cada vez mais, o governo terá poder proeminente, certo? Quando a gente lembra da profecia, ela fala que o poder papal ele vai chegar ao domínio do mundo. Então, se a partir de agora o mundo começa a caminhar cada vez mais a entregar nas mãos dos governos o poder, a autonomia, eles decidirem o que é bom para a sociedade, e sabendo que a profecia diz que o poder papal vai chegar lá no topo, nós precisamos ver como a pandemia pode estar acelerando esse processo. Vocês entendem? É quase inevitável que a pandemia leve muitas sociedades ao redor do mundo a reconsiderar e redefinir os termos de seu contrato social. Eles vão falar sobre o contrato social aqui, que é mais ou menos as regras da sociedade, não é? E aí, isso aqui é muito interessante, olha só. A pandemia cristalizou a questão e tornou impossível o retorno ao status quo pré-pandêmico. Ou seja, a vida não vai mais voltar a ser como ela era antes da pandemia. É o que afirma o Fórum Econômico Mundial. Perguntam eles, que forma pode assumir o novo contrato social? Não há modelos prontos para usar, porque cada solução potencial depende da história e da cultura do país ao qual se aplica. Preste atenção agora. Inevitavelmente e compreensivelmente, um bom contrato social para a China será diferente de um para os Estados Unidos, que por sua vez não se parecerá com o da Suécia ou da Nigéria. No entanto, todos eles poderiam compartilhar algumas características e princípios comuns. Veja esse texto da irmã White. Vocês percebem aqui? Isso aqui é muito interessante, queridos. Lembra da estrutura que eu falei? Alguém liderando aqui em cima, os governos aqui embaixo e as pessoas submetidas a eles, debaixo do seu guarda-chuva? Cada um ainda terá sua individualidade, as diferenças. Muitas pessoas pensam assim, poxa, mas como um ateu vai guardar o domingo? Como um judeu, um budista, um muçulmano vai fazer isso? Esse texto aqui, do livro do Great Reset, junto com o texto da irmã White, nos fala que ainda haverão certas diferenças entre os diferentes povos, entre os diferentes governos, mas eles vão avançar juntos em pontos comuns que eles possuem entre todos, interesses que serão os mesmos para todos. Vou te dar um exemplo disso. Salvar o planeta é do interesse de todos, certo? Então, apesar de o contrato social, em sua maioria, ser diferente, eles vão avançar naquilo que eles têm em comum. E isso basta para o inimigo chegar nos seus objetivos, certo?
Uma emergência estadual só pode ser justificada quando a ameaça é pública, universal e existencial. Poderes extraordinários requerem autorização do povo e devem ser limitados no tempo e na proporção. Preste atenção nessas duas frases. Eles dizem aqui, olha, pode-se concordar com a primeira parte da afirmação. Que primeira parte é essa? Essa aqui, olha, uma emergência estadual só pode ser justificada quando a ameaça é pública, certo? Aí eles perguntam assim, olha, pode-se concordar com a primeira afirmação, mas e a última? Ou seja, parece que eles querem mudar essa última afirmação. Qual é essa afirmação? Poderes extraordinários requerem a autorização do povo e devem ser limitados no tempo e na proporção. Então parece que eles querem acabar com isso. Tirar isso aqui do povo, democracia, não é? Tira isso daqui do povo e os poderes serem ilimitados conforme os governos quiserem, certo? E aí, finalizando essa parte aqui do nosso estudo, eu quero deixar isso aqui para vocês, olha. Eles falam que existe um vácuo na governança global. Ou seja, o que ecoa daqui, pessoal? Precisamos de um líder mundial para orquestrar toda essa bagunça que está o nosso planeta. Isso aqui é interessante, não é? Diante do que temos falado aqui. O que será mais que o livro do Fórum Econômico Mundial vai falar para nós a respeito dessa governança global? É o que nós vamos abordar no nosso próximo estudo, tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino para você receber as notificações e envia esse material para outras pessoas também, como sempre pedimos, para que elas também possam aprender junto conosco. Eu espero você no nosso próximo estudo, tudo bem? Até lá!